A história de Jacó começa antes mesmo de seu nascimento, em um contexto de promessas divinas e tensões familiares. Jacó e seu irmão gêmeo, Esaú, são filhos de Isaque e Rebeca, netos do patriarca Abraão. Isaque, que era o filho da promessa de Deus a Abraão, esperou 20 anos para que Rebeca concebesse. Gênesis 25, 20, 21. Finalmente, Rebeca engravidou, mas sua gravidez foi difícil. As Escrituras relatam que os filhos lutavam dentro dela, e Rebeca, angustiada, consultou ao Senhor, que lhe respondeu: "Duas nações estão no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo." Gênesis 25, 22, 23. Este oráculo divino já estabelecia um conflito entre os dois irmãos antes mesmo de eles nascerem, um conflito que se desenrolaria ao longo de suas vidas. A menção de que o mais velho servirá ao mais novo desafia as normas culturais da época, onde o primogênito tinha direitos especiais, incluindo a primogenitura, que garantiu a liderança da família e uma porção dupla da herança. Este detalhe coloca em perspectiva a importância dos eventos que seguirão, revelando que a vida de Jacó estava destinada a ser marcada por disputas e reviravoltas. Quando os meninos nascem, Esaú vem primeiro, mas Jacó nasce logo em seguida, segurando o calcanhar de seu irmão. Gênesis 25, 26. Esse ato simboliza a natureza competitiva e persistente de Jacó, características que viriam a definir sua vida. O nome Jacó significa enganador, uma indicação profética de como ele usaria sua astúcia para conseguir aquilo que desejava, mesmo que isso significasse suplantar seu irmão. A infância e a juventude de Jacó e Esaú são marcadas por suas diferenças tanto físicas quanto temperamentais. Esaú é descrito como um caçador habilidoso, um homem do campo, enquanto Jacó é um homem tranquilo, que prefere ficar em casa. Gênesis 25, 27. Esaú é o favorito de Isaque, provavelmente por causa de suas habilidades de caça, que proporcionam alimento à família, enquanto Jacó é o favorito de Rebeca. Essa divisão de afeto dentro da família já prenuncia o conflito que se desenrolará. A primeira grande trapaça de Jacó ocorre quando Esaú, exausto e faminto após uma caçada, volta para casa e encontra Jacó preparando um guisado. Esaú pede a Jacó um pouco do guisado e Jacó, percebendo a oportunidade, faz uma oferta surpreendente: "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura." Gênesis 25, 31. Esaú, impulsivo e preocupado apenas com sua fome imediata, aceita a oferta sem considerar as consequências de longo prazo. "Estou a ponto de morrer, de que me servirá a primogenitura?" Gênesis 25, 32. Ele vende seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Gênesis 25, 34. Este evento é altamente simbólico e carrega múltiplas camadas de significado. Por um lado, destaca a astúcia de Jacó, que está disposto a aproveitar-se da fraqueza de seu irmão para obter uma vantagem significativa. Por outro lado, revela a natureza imediatista e carnal de Esaú, que desvaloriza algo tão sagrado quanto a primogenitura por um prazer temporário. A troca também pode ser vista como um cumprimento do oráculo dado a Rebeca. O mais velho serviria ao mais novo. No entanto, o ato de Jacó não é isento de consequências. Ao enganar seu irmão, ele planta as sementes de uma rivalidade que durará muitos anos. A segunda trapaça de Jacó é ainda mais elaborada e tem consequências ainda mais profundas. Quando Isaque está velho e cego, ele decide abençoar Esaú antes de morrer. Ele pede a Esaú que vá caçar e prepare uma refeição saborosa para que possa lhe dar a bênção antes de morrer. Gênesis 27, 1 a 4. Rebeca, que prefere Jacó, ouve a conversa e elabora um plano para garantir que Jacó receba a bênção em vez de Esaú.
ela instrui Jacó a trazer 2 cabritos, que ela prepara como uma refeição para Isaque. Ela também veste Jacó com as roupas de Esaú e cobre suas mãos e pescoço com pele de cabrito para imitar a pele áspera de Esaú. Gênesis 27, 5 a 16. Jacó, disfarçado, leva a refeição a seu pai. Isaque, embora desconfiado, é enganado pela pele áspera e pelo cheiro das roupas de Esaú, e ele abençoa Jacó, conferindo-lhe a liderança da família e a promessa de prosperidade e domínio sobre seus irmãos. Gênesis 27, 27 a 29. Essa bênção é irrevogável. E quando Esaú retorna e descobre o engano, ele fica furioso e jura matar Jacó assim que o luto por seu pai terminar. Gênesis 27, 41. Rebeca, temendo pela vida de Jacó, aconselha-o a fugir para a casa de seu tio Labão em Harã, onde ele poderia encontrar uma esposa e esperar até que a fúria de Esaú passasse. Gênesis 27, 42 a 45. Esse segundo engano é um ponto de virada na vida de Jacó. Embora ele tenha conseguido a bênção que tanto desejava, ele agora é forçado a deixar sua família e sua terra natal para escapar da ira de seu irmão. Além disso, o ato de enganar seu pai cego e idoso é moralmente questionável, mesmo que fosse em cumprimento ao destino profetizado. A história também destaca as dinâmicas complexas dentro da família de Isaque, onde as preferências parentais e os jogos de poder têm consequências duradouras. Jacó, agora um fugitivo, parte para Harã, a terra natal de sua mãe, sem saber que essa jornada seria tanto física quanto espiritual. No caminho, ele chega a um lugar onde decide passar a noite. Ali, ele tem um sonho que mudará o curso de sua vida. No sonho, ele vê uma escada que vai da terra ao céu, com anjos de Deus subindo e descendo por ela. No topo da escada está o próprio Senhor, que repete a promessa feita a Abraão e Isaque. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Gênesis 28, 13. Deus também promete a Jacó que sua descendência será como o pó da terra, e que ele se espalhará para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Além disso, Deus promete estar com Jacó onde quer que ele vá, protegendo-o e trazendo-o de volta a esta terra. Gênesis 28, 16 a 17. Quando Jacó acorda, ele está cheio de temor e reconhece a santidade do lugar, dizendo: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Gênesis 28, 17. Ele nomeia o lugar Betel, que significa casa de Deus, e faz um voto de que, se Deus o proteger e o trouxer de volta em segurança, ele servirá ao Senhor e dará a Deus o dízimo de tudo o que receber. Gênesis 28, 22. Este encontro com Deus em Betel é um momento crucial na vida de Jacó, pois é a primeira vez que ele experimenta uma revelação direta de Deus. A escada, que conecta a terra ao céu, simboliza a mediação entre o divino e o humano, e a promessa de Deus a Jacó reafirma a continuidade da aliança feita com Abraão e Isaque. No entanto, apesar da grandiosidade da visão, Jacó ainda está em uma fase de crescimento espiritual. Seu voto reflete um relacionamento condicional com Deus, onde ele estabelece termos para sua devoção, pedindo proteção e prosperidade em troca de sua fidelidade. Este episódio marca o início de um processo de transformação espiritual que culminará anos mais tarde. A vida em Harã: enganos, perseverança e crescimento. Ao chegar em Harã, Jacó se encontra com os pastores locais e pergunta sobre Labão, o irmão de sua mãe. Eles respondem que Labão está bem, e enquanto Jacó fala com eles, Raquel, a filha mais nova de Labão, aparece com o rebanho de seu pai. Gênesis 29, 1 a 6. Jacó se apaixona por Raquel à primeira vista, e após um mês de trabalho na casa de Labão,
ele propõe trabalhar 7 anos para Labão em troca da mão de Raquel em casamento. Gênesis 29, 18. Labão aceita e Jacó cumpre sua parte do acordo, trabalhando arduamente por 7 anos, que lhe pareceram como poucos dias, pelo amor que tinha a ela. Gênesis 29, 20. No entanto, na noite do casamento, Labão engana Jacó, dando-lhe Leia, a filha mais velha, em vez de Raquel. Quando Jacó descobre a trapaça na manhã seguinte, confronta Labão, que justifica seu ato dizendo que, em sua cultura, a filha mais velha deve se casar primeiro. Gênesis 29, 25 a 26. Labão então oferece Raquel a Jacó em troca de mais 7 anos de trabalho, e Jacó concorda. Ele se casa com Raquel 1 semana depois, mas cumpre os 7 anos adicionais de serviço. Gênesis 29, 27 a 30. Esse episódio em Harã é uma espécie de justiça poética para Jacó. Anteriormente, ele havia enganado seu irmão e seu pai para obter a bênção, e agora ele próprio é enganado por Labão. No entanto, ao invés de desistir ou se revoltar, Jacó demonstra uma perseverança notável. Ele aceita a situação e continua a trabalhar arduamente, revelando uma maturidade crescente e uma disposição para enfrentar as consequências de seus próprios atos passados. A vida de Jacó em Harã também é marcada por tensões dentro de sua própria família. Embora Jacó amasse mais Raquel, Leia é quem lhe dá seus primeiros filhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Gênesis 29, 31 a 35. Raquel, por outro lado, é inicialmente estéril e, em sua frustração, ela dá sua serva Bilha a Jacó como concubina, resultando no nascimento de Dan e Naftali. Gênesis 30, 1 a 8. Não querendo ficar atrás, Leia também dá sua serva Zilpa a Jacó, que lhe dá mais 2 filhos, Gade e Aser. Gênesis 30, 9 a 13. Leia continua a ter mais filhos: Issacar, Zebulon e uma filha, Diná. Gênesis 30, 17 a 21. Finalmente, Deus se lembra de Raquel e abre sua madre, permitindo que ela dê à luz José, que se tornará o favorito de Jacó. Gênesis 30, 22 a 24. Após o massacre em Siquém, Deus instrui Jacó a subir a Betel e habitar lá, e a construir um altar ao Deus que lhe apareceu quando fugia de Esaú. Gênesis 35, 1. Jacó obedece e ordena à sua família que se livrem dos deuses estrangeiros que tinham consigo, purifiquem-se e mudem as vestes. Gênesis 35, 2. Isso simboliza uma renovação espiritual e um retorno às raízes da fé. Quando Jacó e sua família chegam a Betel, ele constrói um altar e chama o lugar de El Betel, pois foi lá que Deus se revelou a ele quando fugia de Esaú. Gênesis 35, 6 a 7. Deus aparece novamente a Jacó, reafirmando a mudança de seu nome para Israel e renovando a promessa de que ele se tornará uma grande nação e que a terra de Canaã será dada à sua descendência. Gênesis 35, 9 a 12. Esse retorno a Betel representa um ciclo completo na vida de Jacó. Ele volta ao lugar onde teve seu primeiro encontro significativo com Deus, mas agora o faz como um homem transformado, com uma nova identidade e uma compreensão mais profunda de seu papel no plano divino. O altar que ele constrói em Betel é um testemunho de sua fé e de seu compromisso renovado com Deus, marcando um ponto de inflexão em sua jornada espiritual. Durante a viagem de Betel, Raquel entra em trabalho de parto e dá à luz seu segundo filho. O parto, no entanto, é difícil e Raquel morre logo após o nascimento do menino. Com seu último suspiro, ela dá ao filho o nome de Benoni, que significa filho da minha tristeza, mas Jacó o renomeia de Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Gênesis 35, 16 a 18. Raquel é enterrada no caminho para Efrata, que é Belém, e Jacó ergue uma coluna sobre sua sepultura. Gênesis 35, 19 a 20.
A morte de Raquel é um golpe profundo para Jacó, pois ela era seu grande amor, a mulher por quem ele trabalhou 14 anos. A perda dela marca o fim de uma era na vida de Jacó e acrescenta uma camada de tristeza à sua jornada. No entanto, a renomeação de Benoni para Benjamim também simboliza a capacidade de Jacó de encontrar esperança e significado, mesmo em meio à dor e à perda. Pouco depois, Jacó recebe outra notícia devastadora. Seu pai, Isaque, morre aos 180 anos. Jacó e Esaú se reúnem para enterrar seu pai em Hebrom, onde Isaque é sepultado junto a Abraão e Sara. Gênesis 35, 27 a 29. A morte de Isaque é um momento de transição, onde Jacó e Esaú, agora reconciliados, finalmente assumem plenamente o papel de patriarcas de suas respectivas famílias. Com a morte de Raquel e Isaque e a crescente idade de Jacó, a história bíblica começa a focar mais nos filhos de Jacó, especialmente em José, o filho mais velho de Raquel. Jacó, agora com o nome de Israel, demonstra uma clara preferência por José, o filho de sua amada Raquel. Ele expressa esse favoritismo dando a José uma túnica de várias cores, um presente que simboliza o seu amor especial e sua intenção de conceder a José um status superior sobre seus irmãos. Gênesis 30 e 7:3. Essa preferência, no entanto, desperta ciúmes e ressentimento entre os outros filhos de Jacó, que já são numerosos e, em sua maioria, filhos de Leia ou das servas de Raquel e Leia. Os irmãos de José ficam ainda mais irritados quando ele compartilha seus sonhos proféticos, que indicam que ele se tornará um líder sobre eles e que até mesmo seus pais se inclinarão diante dele. Gênesis 37, 5 a 11. Esses sonhos aumentam a animosidade entre José e seus irmãos, criando um clima de tensão que culminará em um dos episódios mais dramáticos da história de Jacó. A rivalidade entre os irmãos chega ao ponto de ebulição quando Jacó envia José para verificar o bem-estar de seus irmãos que estão pastoreando rebanhos em Siquém. Gênesis 37, 12 ao 14. Ao vê-lo se aproximando, os irmãos conspiram para matá-lo. Mas Rúben, o mais velho, sugere que o joguem em uma cisterna, planejando secretamente resgatá-lo mais tarde. Gênesis 37, 18 a 22. No entanto, enquanto Rúben está ausente, os outros irmãos vendem José a mercadores ismaelitas que estão a caminho do Egito por 20 peças de prata. Gênesis 37, 26 a 28. Eles então mergulham a túnica de José em sangue de cabra e a levam de volta ao pai, Jacó, que conclui que seu filho foi morto por um animal selvagem. Gênesis 37, 31 a 33. O luto de Jacó é profundo e duradouro, pois ele acredita que perdeu o filho que mais amava para sempre. Enquanto isso, José é levado ao Egito, onde é vendido como escravo a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Gênesis 37, 36. Esse episódio é o início de uma série de eventos que, embora cheios de sofrimento e desafios, acabarão por levar José a uma posição de grande poder e influência no Egito, onde ele desempenhará um papel crucial na preservação da vida de sua própria família. Enquanto a vida de José se desenrola no Egito, Jacó continua a viver em Canaã, profundamente marcado pela perda de José. Ele não sabe que Deus está orquestrando os eventos para que, no futuro, Jacó e seus filhos sejam preservados em meio a uma grande fome que afetará toda a região. A revelação de que José está vivo e ocupando uma posição de poder no Egito é um choque para Jacó. Quando seus outros filhos retornam do Egito e contam que José está vivo e é o governador de toda a terra, Jacó inicialmente não acredita. No entanto, ao ver os carros enviados por José para transportá-lo ao Egito, o espírito de Jacó revive.
e ele expressa sua vontade de ver José antes de morrer. Gênesis 45, 25 a 28. Ao chegar ao Egito, Jacó tem um reencontro emocionante com José. Um momento de cura e reconciliação após anos de luto e dor. Gênesis 46, 29 a 30. Jacó passa os últimos anos de sua vida no Egito, abençoando seus filhos e netos e transmitindo a eles as promessas de Deus. No leito de morte, Jacó faz um pedido específico a José: que seus ossos sejam levados de volta a Canaã e enterrados na caverna de Macpela, onde estão sepultados Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e onde ele próprio enterrou Leia. Gênesis 49, 29 a 32. Jacó morre em paz, tendo visto o cumprimento das promessas de Deus em sua vida e na vida de seus descendentes. Seu corpo é levado de volta a Canaã conforme seu desejo, onde é sepultado com honras. Gênesis 50, 12 a 13. A vida de Jacó, marcada por enganos, lutas e encontros transformadores com Deus, é uma das narrativas mais complexas e ricas do Antigo Testamento. De um homem que começou como um enganador, Jacó se transforma em Israel, o patriarca de uma nação que, apesar de suas falhas e lutas, é continuamente guiada e abençoada por Deus. O legado de Jacó se estende muito além de sua própria vida. Seus 12 filhos se tornam os patriarcas das 12 tribos de Israel, e as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó são continuamente reafirmadas e cumpridas ao longo da história bíblica. A história de Jacó nos ensina sobre a graça de Deus, que opera em meio às falhas humanas, e sobre a importância de uma vida de fé, mesmo quando enfrentamos lutas e desafios. A transformação de Jacó em Israel, o homem que luta com Deus e com os homens e prevalece, é um testemunho do poder de Deus para mudar vidas e cumprir seu propósito, mesmo através dos caminhos mais tortuosos. O final da história de Jacó é uma lembrança poderosa de que, embora possamos enfrentar muitos obstáculos e desafios, a fidelidade de Deus permanece e seu plano soberano é sempre cumprido.